Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com o solo Escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Espera-se que as crianças tenham alguma semelhança com seus pais. Os filhos de Deus, nascidos do mais grandioso de todos os pais, regenerados pela onipotente força do Espírito Divino, certamente demonstrarão um alto grau de semelhança com seu Pai Celestial. Não podemos ser como Deus em muitos dos seus atributos divinos, pois eles são únicos e incomunicáveis. Não é possível que exerçamos o seu poder ou possuamos o seu infinito conhecimento. Tampouco podemos ser independentes e autoexistentes, nem possuidores de soberania ou sermos dignos de adoração. O ser humano não pode ser nunca a imagem do Pai, tão expressamente como Jesus o é, pois ele, em um sentido misterioso, é o Filho unigênito de Deus. No entanto, podemos imitar a Deus em muitos dos seus atributos, principalmente naqueles que são de um tipo moral e espiritual. Nessas qualidades, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, como está em Efésios 5, verso 1. Ou nossa linhagem celestial não poderá ser distinguida. O ponto mencionado no texto nunca deverá ser um assunto de questionamento, pois se isso for duvidoso, nossa relação filial com Deus não estaria comprovada. Temos de ser guiados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito Divino, que está sempre com o Pai e o Filho, deve estar sempre conosco, de modo que sejamos guiados, instruídos, impulsionados, vivificados, movidos e influenciados por Ele, pois do contrário, não devemos nos atrever a pensar que somos filhos de Deus. A ideia de uma paternidade divina que se estende por toda a humanidade não parece ter sido reconhecida pelo apóstolo Paulo, como nós podemos ver. Aqui, a paternidade é para alguns, não para todos, e o texto diferencia aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e o restante da humanidade, que não está sob tal influência. Naqueles que estão desprovidos do Espírito Santo, há um outro Espírito, e esse Espírito os define como filhos de outro pai. Eles são filhos do seu pai, o diabo, pois fazem as suas obras, como está em João 8:44. Tem havido duas sementes desde o princípio, a semente da mulher e a semente da serpente. E é tanto falso como imoral acreditar que Deus possui a mesma relação com as duas famílias antagônicas. Não, meus irmãos, o nosso Pai está no céu, não é para ser reivindicado pelos incrédulos como Pai, pois para eles Jesus diz expressamente: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, como está em João 8:42. O texto nos proporciona um teste muito simples, porém taxativo e decisivo, que faremos bem aplicá-lo a nós mesmos. Ele deve ser utilizado para testar a cada um de nós. Se tivesse sido dito: todos os que são batizados são filhos de Deus, poderíamos continuar sentados tranquilamente em nossos lugares, muito satisfeitos. Se tivesse sido dito: todos que comem e bebem na sagrada celebração da Santa Ceia são filhos de Deus, poderíamos nos recordar que há pouco tempo estávamos sentados com os santos ao redor da mesa da comunhão. Se praticar determinados atos externos, ou pronunciar certas orações ou declarações, ou confessar certos princípios ortodoxos, ou abster-se dos vícios mais grosseiros, tivessem sido feitos a marca real e selo celestial dos filhos de Deus, poderíamos ficar à vontade depois de nos assegurar que estamos corretos em relação a essas coisas. Se estar unido a uma igreja séria e ser membro de uma comunidade fiel tivesse sido divinamente ordenado para ser um certificado inquestionável de filiação do Senhor Altíssimo, poderíamos descansar perfeitamente satisfeitos sem nos colocar no crisol. Contudo, uma vez que essas coisas não foram organizadas assim,
Confio que nenhum de nós será tão insensato para negligenciar o exame que o texto sugere a cada mente prudente. Vamos, meus irmãos, não tome coisa alguma como certa em um assunto tão grave como os interesses eternos da sua alma. Antes procurem a evidência e vejam essa questão, tal como sábios chefes de família fariam se toda a sua riqueza estivesse em jogo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são seus filhos. Portanto, busquem e vejam qual é o Espírito que está em vocês, para que possam saber de quem são filhos, que Espírito guia vocês e para onde vocês estão sendo guiados. Para onde o Espírito de Deus guia os filhos de Deus? Antes de tudo, ele os guia ao verdadeiro arrependimento. Um dos primeiros atos do Espírito Santo é guiar os filhos de Deus para o propiciatório com lágrimas nos olhos. Ele nos conduz às abomináveis câmeras de imagem escondidas em nossa natureza caída, no nosso coração. Destranca porta após porta e abre diante de nossos olhos iluminados os lugares secretos que estão poluídos com ídolos e imagens repugnantes pintadas sobre as paredes, como está em Ezequiel 8, de 1 a 10. Ele aponta com suas mãos luminosas para os ídolos, as imagens que provocam zelo, as coisas imundas e abomináveis dentro da nossa natureza, dentro das recâmaras dos nossos corações, e assim nos surpreende e nos conduz à humildade. Não poderíamos ter acreditado que tais males assombravam nossas almas, porém, suas revelações nos desenganam e corrigem nossas presunçosas estimativas a respeito de nós mesmos. Então, com essa mesma mão, ele aponta para a nossa vida pretérita e nos mostra as manchas, os erros, os pecados intencionais, os pecados de ignorância, as transgressões graves, as ofensas contra a luz e contra o conhecimento que tem manchado nossa trajetória desde a nossa juventude até agora. E nós, que anteriormente olhávamos para as páginas da nossa vida e as julgávamos formosas, uma vez que o Espírito Santo nos conduz para a luz, vemos quão enegrecida nossa história tem sido, e repletos de vergonha e aflição, clamamos a Deus para que possamos confessar-lhe os nossos pecados e reconhecer que se ele nos lançasse no inferno, não seria mais do que nós merecemos. Caro amigo, porventura o Espírito Santo já lhe conduziu ao escabelo do arrependimento? Alguma vez ele lhe mostrou quão vilmente você tem tratado o seu Deus e quão vergonhosamente você tem negligenciado o seu Salvador? Alguma vez ele fez você lamentar por suas iniquidades, fez você lamentar por suas supostas boas obras, por seus atos de justiça e bondade que não passam de trapos imundos? Não há qualquer caminho para o céu, senão pela chorosa cruz. Aquele que nunca sentiu o peso do seu pecado será esmagado debaixo do seu enorme peso, quando ele, à semelhança de um instável precipício, naquela terrível hora do julgamento, cair sobre o homem e o reduzir a pó. Ninguém vai ao aposento do verdadeiro arrependimento, até que o Espírito Santo lhe conduza até lá. Mas todos os filhos de Deus sabem o que é contemplar aquele que foi traspassado e lamentar por seu pecado. A sagrada tristeza pelo pecado é tão indispensável como a fé no sangue expiatório. E o mesmo Espírito que nos dá paz por meio do grandioso sacrifício também trabalha em nós um profundo pesar por termos ofendido o Senhor. Se você, desde a sua infância, nunca sentiu qualquer especial tristeza pelo pecado, então que Deus possa começar uma obra da graça em seu coração, pois certamente a salvação não lhe foi obrada. Se você ainda acha que tem algum ato de justiça ou bondade em você que não são trapos imundos e mereçam o inferno, então é hora de orarmos para que o Espírito Santo faça algo em seu coração, algo soberano. Você deve sentir arrependimento, pois o arrependimento é absolutamente necessário para a vida divina. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, de Jesus em Lucas 13:3. O filho pródigo deve clamar: Pai, pequei contra os céus e contra ti, como está em Lucas 15:21. O publicano deve bater em seu peito e orar: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó pecador, como está em Lucas 18:13. Querer afastar o arrependimento, que é o companheiro vital e inseparável da fé, seria como destruir uma das válvulas do coração e ainda assim
esperar viver. A fé de olhos secos não é realmente fé. Quando o homem tem seu rosto voltado para Jesus, ele necessariamente tem suas costas viradas para os seus pecados. Semelhante a buscar a primavera em um jardim antes que tenha caído a neve, assim é buscar a graça em um coração impenitente. Aquela fé que não é acompanhada por um arrependimento é uma fé ilegítima, e não a fé dos eleitos de Deus. Pois ninguém jamais confia em Cristo até que sinta que precisa de um Salvador e que Ele é totalmente impotente, e Ele é totalmente incapaz e totalmente merecedor da ira infinita de Deus. E não é possível sentir que se necessita de um Salvador a menos que se esteja cansado com o fardo do próprio pecado e do seu senso de autojustiça. Portanto, o Espírito Santo guia os homens, em primeiro lugar, ao arrependimento. Ao mesmo tempo, enquanto pensam pouco de si mesmos, eles são conduzidos a ter um elevado conceito sobre Jesus. Amados, vocês já foram conduzidos à cruz? Alguma vez estiveram lá e sentiram que o fardo se desprendia dos seus ombros e rolava para o sepulcro do Redentor? Quando o Dr. Neale, o eminente ritualista, tomou o livro de John Bunyan, O Peregrino, e o romanizou, ele representou o peregrino como que chegando a uma determinada banheira onde foi mergulhado e lavado, e foi então liberto da sua carga. Ele explica isso como sendo o banho do batismo, e embora eu nunca tenha visto em qualquer igreja ritualista um batistério grande o suficiente para que um peregrino pudesse banhar-se nele. De acordo com esta edição adulterada da alegoria de Bunyan, cristão foi lavado na pia do batismo, entre aspas, e todos os seus pecados foram assim removidos. Esse é o modo da alta igreja se livrar do pecado. O caminho de John Bunyan, o verdadeiro caminho, é perdê-lo na cruz. Agora reparem o que aconteceu. De acordo com a versão de O Peregrino de Dr. Neale, esse fardo cresceu novamente sobre as costas do peregrino, e não me admira que isso tenha ocorrido, pois uma carga que pode ser removida pelo batismo, entre aspas, retornará com certeza. Mas o fardo que é perdido na cruz nunca regressará. Não há purificação eficaz do pecado, exceto pela fé na incomparável expiação oferecida de uma vez por todas sobre o madeiro sangrento. E todos os que são guiados a essa cruz pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus nunca guiou um homem a ter em pouca consideração a Cristo e a ter em grande consideração os pastores ou qualquer outra coisa, ou o seu livre-arbítrio. O Espírito de Deus nunca conduziu um homem a ter em pouca consideração o sangue expiatório e a fé simples criada pelo Espírito Santo soberanamente nesse sangue, e a ter uma grande consideração pelas cerimônias e formas exteriores. O Espírito Santo não guia a isso. O Espírito de Deus reduz o homem e eleva o Salvador. Ele abaixa a carne e sangue até a sepultura e dá ao homem uma nova vida no Senhor ressuscitado e o faz soberanamente. E que também ascendeu esse Senhor ao alto, como está no Salmo 68, 18 e Efésios 4, 8. Ele me glorificará, João 16, 14, disse Cristo do Consolador, e que de fato é o ofício do Consolador. Tudo o que o Espírito Santo faz é apenas para glorificar a Cristo e Ele somente. Meu querido, há alguma coisa na tua salvação que você atribui a si mesmo? Há alguma glória que você mereceria receber? Querido, será que o Espírito Santo já fez o Senhor Jesus glorioso aos seus olhos e somente Jesus? Irmãos, esse é o ponto acima de todos os outros. Se o Espírito Santo nunca fez Cristo precioso para você e Cristo sozinho, você não sabe coisa alguma sobre ele. Se o Espírito não exaltou a Jesus e abateu suas próprias confianças em você mesmo, se ele não lhe fez sentir que Cristo é tudo aquilo que você necessita e que você encontra mais do que tudo nele e nele somente, e tudo que você tem, todas as bênçãos espirituais vieram dele e foram compradas por ele, então o Espírito Santo nunca operou uma mudança divina em seu coração. O arrependimento e a fé devem permanecer contemplando o sangrento Salvador. Do contrário, a esperança nunca se juntará a eles e nunca trará paz como seu companheiro. Quando o Espírito Santo glorifica Jesus e Jesus sozinho, ele nos conduz a conhecer outras verdades. O Espírito Santo guia os filhos de Deus em toda a verdade, como está em João 16:13. Outros podem se extraviar após esta ou aquela falsidade,
Mas as ovelhas de Deus, as verdadeiras ovelhas que o Espírito Santo produziu, não ouvem a voz de líderes estranhos. Seus ouvidos estão fechados às suas lisonjas. De modo nenhum seguirão a estranho, e então fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, como está em João 10, 5. Eles nunca ouvirão um pregador que não esteja pregando somente a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a revelação do Espírito Santo para nós. Amados, nenhuma mentira provém da verdade de Deus. E ninguém que recebe uma mentira foi guiado pelo Espírito de Deus a ela. O que quer que ela diga. Por outro lado, a verdade é como uma recâmara fechada ao homem não regenerado. Ele pode ler o inventário do precioso armazém, mas não pode entrar no aposento secreto do tesouro. Há um que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, como está em Apocalipse 3:7. E a chave com a qual ele abre é o poder do Espírito Santo. Ele abre nossos corações e mentes para a verdade. Quando ele abre uma doutrina para uma pessoa, ela aprende corretamente, pois nunca poderia conhecê-la de outra maneira. Você poderia ir para a universidade e sentar-se aos pés do mais instruído Gamaliel destes dias, mas você nunca poderia conhecer a verdade de Deus no coração, a menos que o Espírito Santo lhe ensine. Nunca conhecemos uma verdade em todo o seu poder, enquanto ela não seja gravada em nossa alma, como que com ferro quente, por uma experiência do seu poder, ou impressa como sobre bronze pelas revelações ocultas do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus pode entrelaçar a verdade com o coração e torná-la parte integrante de nós mesmos, de modo que ela está em nós e nós estamos nela. Acaso vocês já foram conduzidos à verdade de Deus dessa forma? Se já o foram, deem glória a Deus, pois assim o Espírito de Deus certifica sua adoção, certifica de que vocês são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados não apenas ao conhecimento, mas ao amor. Eles são levados a sentir a calidez do amor, bem como ver a luz da verdade. O Espírito de Deus faz com que todo verdadeiro filho nascido de Deus arda com amor ao restante da família, a igreja. Aquele que desconhece o amor cristão é um estranho à graça divina. Irmãos, temos as nossas disputas, pois habitamos onde surgirão as ofensas, mas devemos ser lentos para nos ofender e ainda mais lentos para realizá-la, pois somos um em Cristo e nossos corações estão unidos por seu Espírito. Suponho que nenhum homem honesto deva ficar calado sobre qualquer dos erros destes dias, pois é uma forma desonesta de cultivar a tranquilidade para si mesmo e ganhar uma popularidade que não vale a pena ter. Devemos falar a verdade, seja que ofendemos ou agrademos, mas isso deve ser feito em amor e por causa do amor. Que Deus nos livre dessa sugestão de Satanás que nos aconselha a falar somente aquelas coisas suaves que agradam aos ouvidos dos homens, pois quem dá lugar a essa persuasão é um traidor da verdade e das almas dos homens. O verdadeiro homem de Deus deve falar contra todo o mal e contra todo falso caminho e contra qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, contra toda falsa doutrina. No entanto, em seu coração palpita uma forte afeição por cada filho de Deus, quaisquer que sejam as suas falhas. O bisturi do cirurgião é misericordiosamente cruel com a doença, não por má vontade ao seu paciente, mas devido a um honesto desejo de beneficiá-lo. Temos a necessidade de cultivar uma semelhante afetuosa fidelidade. Amor aos santos é a marca dos santos. Há uma igreja interior formada pelos próprios eleitos de Deus dentro de muitas e muitas igrejas locais. E essa igreja é composta de pessoas espiritualmente iluminadas, que conhecem a medula e o mistério do Evangelho, a verdade do Evangelho. Sempre que se encontram, embora diversos possam ser seus pontos de vista sobre aquilo que não é essencial, elas reconhecem uma às outras por uma espécie de código sagrado. O Espírito, que vivifica a todos, salta dentre delas conforme reconhecem a vida no seio dos demais e daqueles que estão comprometidos com a verdade de Deus. Apesar de suas divergências sobre a forma do culto, a liturgia e etc., as pessoas espirituais, nascidas de novo, assim que ouvem a senha e captam o sinal místico, clamam: "Me dê sua mão, meu irmão, pois meu coração é como o seu." O Espírito de Deus guiou a você e a mim, e em nosso caminho andamos juntos, passo a passo, em toda a verdade de Deus.
Portanto, temos comunhão uns com os outros. Os estranhos ao acampamento, a multidão mista que subiu do Egito com o nosso Israel, como está em Êxodo 12:38, caem tanto em combate como em desejos, como está em Números 11:4. Mas os verdadeiros filhos do Deus vivo, que constituem o corpo central de guarda da arca do Senhor, são unânimes de coração entre eles, e assim devem ser. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3:14. O Espírito Santo nos guia a um intenso amor pelas almas dos pecadores. Se alguém disser, não é da minha conta se os homens estão perdidos ou salvos, o Espírito de Deus nunca o levou a tal desumanidade. Corações de ferro nunca sentiram o toque do Espírito de amor. Se alguma vez o ensinamento ou o espírito de algum pregador levá-lo legitimamente à conclusão que você pode ver a condenação dos seus semelhantes com complacência ou indiferença, tenha certeza que o Espírito de Deus nunca guiou a ele ou a você nessa direção. O diabo tem mais a ver com a teologia impiedosa de alguns homens do que eles imaginam. Os olhos de Cristo choraram por causa da condenação do pecador. Então, que o Senhor nos livre de pensar nisso com qualquer outro espírito. Aquele que não ama o seu semelhante, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Como está em 1 João 4:20. Acaso Deus olha com complacência a ruína de nossa raça? Não amou ele de tal forma os homens que entregou o seu Filho unigênito por eles, como está em João 3,16? E será que seus próprios filhos serão frios, estoicos e indiferentes à perda de almas humanas? Amados, se habitamos com Caim e clamamos, sou eu o guardador do meu irmão, como está em Gênesis 4:9, o Espírito de Deus nunca nos guiou até aí. Ele nos guia à ternura, à simpatia, à compaixão e ao esforço choroso, se por qualquer meio pudermos ser instrumentos para Deus salvar alguns. Além disso, o Espírito de Deus guia os filhos de Deus à santidade. Não tentarei definir agora aqui o que é a santidade. Ela é melhor vista na vida dos homens santos. Acaso a santidade pode ser vista em tua vida? Amado, se você é de um espírito feroz e implacável, o Espírito Santo nunca o guiou até aí. Se você é orgulhoso e arrogante, o Espírito Santo nunca o guiou até aí. Se você é ambicioso, ama o dinheiro, o desejo por ganhos mundanos, status, o Espírito Santo nunca o guiou até aí. Se você é um falso em suas declarações e injusto em suas ações, o Espírito Santo nunca o guiou até aí. Se encontra um filho de Deus misturando-se com ímpios, usando sua linguagem e praticando suas ações, estou persuadido que o Espírito Santo nunca o guiou até aí. Mas se vejo um homem que vive como Cristo viveu, com paixão pela glória de Deus consumindo o seu coração, destemido, corajoso, honesto e em todas as coisas cuidando para manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens, eu creio que o Espírito Santo de Deus o guiou. Se vejo que esse homem é devoto diante de Deus e cheio de integridade diante dos seus semelhantes, então espero e acredito que o Espírito de Deus é o seu líder e influencia o seu caráter, o molda. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, diz Paulo em Gálatas 5, 22-24. Não desejo falar severamente, mas devo falar claramente, e sinto-me obrigado a dizer que há muita hipocrisia entre o professante povo cristão. Muitos carregam o nome de cristão, mas em seu interior não possuem coisa alguma que seja cristão. É triste que seja assim, mas assim é. Falsos professantes têm rebaixado o padrão do caráter cristão e eles têm feito a igreja tão semelhante ao mundo que é difícil dizer onde começa um e termina o outro. Nós exercemos a disciplina na igreja da melhor maneira possível, mas apesar de tudo, há uma semente de maldade que não se desenvolve em pecado aberto e descarado, e que não podemos eliminar pela disciplina, pois somos proibidos a arrancar o joio junto com o trigo, a fim de que não arranquemos o trigo junto com o joio. Mateus 13, 24-30.
Irmãos, devemos ser santos. É inútil estarmos falando sobre sermos ortodoxos em nossas convicções e nas doutrinas bíblicas. Devemos ser ortodoxos na vida. E se não somos, o credo mais sadio apenas aumentará nossa condenação. Ouço que os homens se gabam de que são não conformistas até a medula, como se isso fosse a questão essencial. É muito melhor ser cristão de coração. Para que serve o inconformismo eclesiástico se o coração ainda está conformado ao mundo? Um homem poderia gloriar-se que é um conformista, mas de que lhe serviria isso, a menos que ele seja conformado à imagem de Cristo? A santidade é a principal consideração, e se não somos guiados a ela pelo Espírito de Santidade, tampouco somos filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo guia aqueles que são filhos de Deus à piedade vital, a essência mística da vida espiritual. O Espírito Santo guia os santos à oração, que é o sopro vital de suas almas. Sempre que eles obtêm um verdadeiro acesso ao propiciatório, é pelo seu poder, é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo os leva a examinar a palavra, a serem estudiosos da palavra e amantes da palavra, e abre seus entendimentos para recebê-la. Ele os leva à meditação e a ruminar a verdade. Ele os conduz à comunhão com Ele e com o Filho de Deus. Ele os eleva imediatamente das preocupações mundanas para as contemplações celestiais. Ele os guia para os lugares celestiais, onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde seus santos reinam com Ele. Amados, vocês já sentiram alguma vez essas conduções? Eu estou falando sobre elas, mas acaso vocês entendem? Vocês as experimentam? São elas assuntos de experiência constante a vocês? É fácil dizer, sim, entendo o que você quer dizer, mas já sentiram isso, experimentam isso? São coisas cotidianas para vocês? Vive o Senhor se você não tiver sido levado à oração e à comunhão com Deus. O Espírito de Deus não está em você e você não está nele. Além disso, o Espírito de Deus guia os filhos de Deus à utilidade, uns em um caminho e a outros em outro, enquanto alguns são conduzidos a um serviço muito eminente e à consagração da mais elevada ordem. Bendizemos a Deus pelos missionários que são guiados pelo Espírito de Deus entre as tribos mais selvagens para pregar a Jesus Cristo. Damos graças a Deus pelas santas mulheres que, em nosso meio, aqui em Londres, foram levadas às partes mais tenebrosas dessa cidade para trabalhar entre os seres mais caídos e depravados, para levantar a Cristo diante deles, a fim de que Cristo os levante para si mesmo. Bem-aventurados esses homens e mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus para trabalhos mais abundantes, pois mais abundante será a alegria deles. Creio que deveria recordar a todos vocês que, se não estão fazendo coisa alguma por Jesus, o Espírito de Deus nunca os guiou a esta ociosidade. Se comem as gorduras e bebem as doçuras, como está em Neemias 8:10, na casa de Deus, mas nunca fazem coisa alguma por seus domésticos, o Espírito de Deus nunca poderia ter lhes ensinado esta abominável preguiça. Há algo para cada um de nós fazer, um talento encomendado a cada crente, e se temos o Espírito de Deus habitando em nós, Ele nos dirá o que o Senhor nos designou fazer. Ele nos fortalecerá para que possamos realizá-lo, e colocará seu selo e suas bênçãos sobre isso quando for realizado. Esses galhos mortos da videira, que não produzem cachos para o Senhor, seja pela paciência no sofrimento ou pela atividade no trabalho, não têm qualquer evidência de que são da família da fé. Aqueles que não tomam parte no trabalho para Jesus, dificilmente podem esperar que, ao final, sejam participantes da sua glória com Ele. Assim, de uma maneira simples, sem mergulhar profundamente no assunto, lhes dei uma resposta à pergunta: para onde o Espírito de Deus guia os filhos de Deus? Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Sem fim.
o meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei